Há momentos na vida em que a alma se cansa de apenas sobreviver. Você sente que algo dentro de você está pedindo por espaço, por respiro, por um novo significado. E talvez este seja o seu chamado para 2026. O ano em que a sua mente deixa de ser prisão e começa a se tornar caminho. Porque no fundo, o desejo silencioso por trás da sua busca nunca foi apenas atrair coisas. Foi dissolver a sensação de estar vivendo abaixo do seu próprio potencial. É um anseio por inteireza, por coerência, por paz. E essa paz não vem quando você conquista mais. Ela vem quando o que existe dentro de você finalmente para de lutar contra quem você está se tornando. A Escritura já dizia em Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa não é uma frase sobre pensamento positivo. É um convite à reconstrução interior. Um processo de desconstrução de padrões herdados, crenças antigas, medos camuflados, que você talvez nem perceba mais que carrega. Mudar a mente é diferente de mudar o pensamento. O pensamento é momentâneo. A mente é arquitetura. E toda a arquitetura precisa ser refeita quando os alicerces não sustentam mais a casa. Essa é a verdade que poucos querem olhar. Não é a vida que precisa mudar, é o modo como a sua mente a está sustentando. Sêneca, com sua serenidade estoica, escreveu que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação sobre elas. Ele, sem saber, antecipou a psicologia moderna e a própria neurociência. Porque a forma como você interpreta o mundo é o código que o seu subconsciente usa para definir o que é possível, o que é permitido e o que é perigoso. Sua mente não trabalha para o seu desejo, ela trabalha para a sua sobrevivência. E é por isso que, às vezes, ela protege até mesmo aquilo que te machuca. Porque o que é familiar parece seguro, e o que é novo parece ameaçador. Assim, o que impede o novo de entrar não é a falta de fé, mas a fidelidade inconsciente aos velhos padrões. Imagine agora sua mente como um campo arado, um terreno fértil, mas cheio de raízes antigas. Algumas são de experiências que já não fazem mais sentido, mas que continuam vivas, escondidas, moldando suas reações, suas escolhas, seus medos. E se você não as arrancar, 2026 será apenas uma repetição mais sofisticada de 2025. Você mudará o calendário, mas não a consciência. E é por isso que muitos vivem a mesma história com personagens diferentes, porque nunca mudam o solo interno onde tudo nasce. Essa é a metáfora do campo arado. O tempo só faz germinar aquilo que o terreno está pronto para receber. Talvez você sinta que está preso em ciclos que não entende, que repete comportamentos que já decidiu abandonar, que sonha alto, mas sente uma força invisível puxando de volta para o mesmo lugar. Isso não é fraqueza, é programação. É a mente operando com códigos antigos, como um sistema desatualizado que tenta rodar um novo programa. Você pode até desejar uma vida nova, mas se a sua mente ainda estiver configurada para a escassez, para o medo ou para a culpa, ela vai rejeitar o novo como um corpo rejeita um órgão estranho. É por isso que muitos pedem por prosperidade, mas se sabotam quando ela chega, porque não é o desejo que atrai, é a estrutura interna que permite. E essa é a tese central deste vídeo. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que a sua mente está programada para permitir. Desejos são intenções. Programações são permissões. E o universo não responde apenas àquilo que você quer. Ele responde ao que você sustenta vibrando, ao que você acredita ser digno de receber, ao que você, no silêncio da noite, ainda repete para si mesmo sobre quem é. A verdadeira reconfiguração não começa quando você escreve metas, mas quando você começa a questionar o que, dentro de você, ainda não acredita nelas. Quando você começa a sentir, com sinceridade, que o novo não é ameaça, mas consequência de uma mente que finalmente aprendeu a descansar em si mesma. Então, antes de seguir, respire fundo. Este vídeo não é sobre mudar sua vida da noite para o dia. É sobre aprender a mudar o campo invisível que cria cada amanhecer.
É sobre desatar os nós internos que impedem o seu fluxo. É sobre fazer da mente não mais um inimigo disfarçado, mas uma aliada consciente. Porque 2026 não começa em janeiro. Ele começa no instante em que você decide parar de repetir a antiga versão de si mesmo e permitir que o novo comece, aqui dentro, em silêncio, onde a verdadeira criação acontece. Há um momento sutil em todo o processo de transformação. O instante em que você percebe que quer algo novo, mas ainda age com as mesmas estruturas internas do velho. É como tentar abrir uma nova porta com uma chave antiga. Você sente o desejo ardendo, sonha, visualiza, mas lá dentro algo ainda opera na lógica do que é conhecido. E é por isso que tanta gente vive esse conflito silencioso, desejando a liberdade, mas repetindo os mesmos gestos de prisão, tentando mudar o comportamento, sem perceber que o comportamento é apenas o sintoma. Que o que precisa mudar, antes de tudo, é o código invisível que o comanda. Talvez você tenha sentido essa dor, a de se observar fazendo o que já sabe que não funciona, como alguém que enxerga o fogo, mas mesmo assim estende a mão. É uma dor fina, quase humilhante, porque não é falta de força de vontade. É o piloto automático da mente, uma estrutura emocional que continua operando padrões antigos, enquanto você tenta conscientemente se mover em outra direção. É aqui que muitos desistem, acreditando que o problema é falta de disciplina, quando na verdade é falta de reconfiguração. Porque sem um novo sistema emocional, o velho sempre vence. A psicologia moderna nos mostra que intenção não reconfigura hábito. Repetição emocional, sim. Você não muda porque quer. Muda quando sente algo novo de forma tão intensa que o antigo deixa de fazer sentido. É o atrito emocional que reorganiza o cérebro. É quando o incômodo se torna tão claro, tão impossível de ignorar, que o corpo inteiro começa a exigir coerência. É por isso que os momentos mais transformadores da vida geralmente nascem de crises, porque é nelas que o sistema emocional se vê obrigado a soltar o que já não cabe. O atrito é o instrumento da criação. E talvez essa seja a sua encruzilhada agora. Tentar controlar comportamentos externos enquanto o mecanismo interno permanece intacto. É como pintar uma parede sem reparar a rachadura. Por fora parece novo. Por dentro ainda é o mesmo. É por isso que tantos projetos começam com entusiasmo e terminam em exaustão. Porque a mente programada para o velho se esforça para sustentar o novo até não aguentar mais. E então volta ao padrão anterior. Não por fraqueza, mas por economia. A mente humana sempre busca o caminho mais familiar. Mas há um ponto de virada. Ele acontece quando você para de tentar mudar de vida e começa a mudar a estrutura que cria a vida. Quando você entende que não se trata de lutar contra os velhos padrões, e sim de treinar novas respostas até que elas se tornem naturais. E isso não é pressa, é processo. É permitir que o novo se torne confortável aos poucos, que o seu subconsciente aprenda a confiar em novas formas de existir. Imagine a mente como um software rodando em um hardware antigo. Você tenta instalar o novo, mas ele trava, dá erro, reinicia. O problema não é o programa, é o sistema que o suporta. Da mesma forma, o novo futuro que você deseja exige uma base emocional nova. Uma base que suporte expansão, prosperidade, tranquilidade e amor. Se essa base não for reconstruída, tudo o que você conquistar será pesado demais para sustentar. E é por isso que o primeiro passo não é desejar mais. É atualizar-se por dentro. É olhar para o que ainda reage de maneira antiga e perguntar com ternura: o que em mim ainda não entendeu que o perigo já passou? Essa pergunta abre espaço, porque o subconsciente não muda com força, muda com gentileza e repetição. Ele precisa sentir-se seguro para soltar o que é velho. Então talvez a questão não seja o quanto você quer 2026, mas o quanto de 2025 ainda vive em você. O quanto de velho ainda ocupa o espaço onde o novo deveria nascer. Transformar-se é uma arte silenciosa. Não é sobre lutar contra o que foi, mas agradecer pelo que te trouxe até aqui e, com serenidade,
permitir que o novo se torne possível, porque o futuro só se manifesta quando a mente deixa de resistir a ele. E esse é o verdadeiro milagre. Não criar algo do nada, mas abrir espaço para o que sempre quis chegar. Existe um medo que quase ninguém admite, mas que governa a maior parte das decisões humanas. O medo de deixar de ser quem sempre foi. Não é medo de mudar de emprego, de cidade ou de vida, é medo de deixar para trás a própria narrativa. A história que você contou a si mesmo por tanto tempo que acabou acreditando que era você. E é aqui que muitos travam o próprio crescimento. Porque, mesmo desejando o novo, o subconsciente tenta preservar a identidade antiga, aquela que aprendeu a sobreviver dentro da dor, do controle, da culpa ou da escassez. É um mecanismo de proteção, não de sabotagem. A psicologia chama isso de identidade emocional defensiva. É quando o cérebro protege hábitos e padrões que te ferem, porque os reconhece como familiares. Aquilo que te faz mal também é o que te parece seguro. Por isso, ao tentar se libertar, você sente medo, ansiedade, até uma espécie de vazio. É o sistema emocional dizendo: se eu deixar de ser isso, quem serei? É um processo de luto silencioso, porque crescer espiritualmente também é aceitar morrer emocionalmente para as antigas versões de si mesmo. Muitos não têm medo de fracassar. Têm medo de não serem mais reconhecidos por quem sempre foram. Têm medo de perder a identidade construída no sofrimento. E esse medo é tão profundo que impede a mudança mesmo quando o coração já está cansado. Por isso, há quem permaneça em relacionamentos que já terminaram por dentro, empregos que secaram a alma, comportamentos que já não cabem. O subconsciente luta para manter o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Mas a transformação verdadeira começa quando você redefine internamente o que significa ser você. Quando entende que não é a história que te define, mas o movimento de quem continua escrevendo. Quando o eu passa a ser uma consciência viva, em expansão, e não uma biografia fixa. É esse entendimento que faz o subconsciente parar de lutar contra a mudança e começar a cooperar com ela. Porque o novo não destrói quem você é, ele apenas amplia. A borboleta não teme perder a lagarta. Quem teme é o humano que ainda se enxerga como casulo. E talvez esse seja o seu momento de atravessar o medo com suavidade, de perceber que a velha identidade não precisa ser negada, apenas honrada, e então deixada ir. Porque nada de valor se perde quando o que nasce é uma versão mais inteira de si mesmo. A mente só se reconfigura quando entende que mudar não é trair o passado, é libertar o futuro. Há uma ansiedade que não grita, mas corrói. Ela vive nos detalhes, na indecisão, no adiamento, no medo constante de escolher errado. Você sente que está em alerta o tempo todo, mesmo quando tudo parece tranquilo. Essa é a atuação silenciosa da amígdala, uma pequena estrutura no cérebro que reage antes da razão, disparando o alarme emocional. Ela age antes que você perceba, interpretando qualquer sinal desconhecido como ameaça. E é assim que a sua nova vida começa a ser sabotada antes mesmo de nascer, por um sistema que tenta te proteger de algo que já não existe. A neurociência mostra que a amígdala reage em menos de meio segundo, tempo suficiente para acionar o medo antes que a consciência possa intervir. 70% das respostas automáticas vêm dela. É por isso que você pode estar em um novo relacionamento, uma nova oportunidade ou um novo projeto, e ainda sentir o mesmo medo de antes. Porque o seu corpo reage com base em memórias emocionais, não em fatos atuais. Ele não distingue passado de presente, distingue apenas conhecido de desconhecido. Talvez sem perceber, você esteja tentando construir uma nova vida com uma mente que ainda opera sob o reflexo de antigos alarmes. Situações neutras te deixam em alerta, pessoas gentis despertam desconfiança. Sonhos grandes trazem sensação de perigo. O seu subconsciente interpreta a expansão como risco e bloqueia o movimento. E quanto mais você tenta forçar o progresso, mais o sistema defensivo reage, acreditando que está te salvando. É um ciclo invisível, o medo travestido de autoproteção. A amígdala
age como um alarme sensível demais. Mesmo quando a porta já tem uma nova fechadura, o alarme ainda dispara. E até que você o reconfigure, viverá apagando incêndios imaginários, cansando-se antes de construir o que realmente importa. Reconfigurar esse sistema não é silenciar o medo, mas ensinar a mente a diferenciar a ameaça real de lembrança antiga. É um treino de presença, de calma, de autocompaixão. É o ato de dizer para si mesmo, em silêncio, está tudo bem agora. Porque quando o corpo entende que o perigo passou, o coração começa a permitir o novo, e esse é o ponto onde a verdadeira transformação se inicia. Não quando você vence o medo, mas quando o acolhe até que ele aprenda a confiar. A mente deixa de ser inimiga, o passado deixa de comandar, e o futuro começa a respirar. A vida não precisa ser uma guerra constante entre razão e emoção. Ela pode ser um pacto de paz entre quem você foi e quem está pronto para se tornar. Há um instante na caminhada em que o sucesso tão desejado começa a assustar. Você se aproxima do que sempre pediu, mas algo dentro de você recua. Não é falta de merecimento, nem de competência. É o subconsciente tentando preservar o conhecido. Existe um mecanismo chamado homeostase psicológica, uma força silenciosa que tenta manter você exatamente onde está, porque acredita que ali é seguro. Ela não diferencia o bom do ruim, apenas o habitual do desconhecido. E é por isso que muitas vezes você sabota o próprio avanço. A mente humana é programada para buscar equilíbrio. Quando você cresce além do que considera possível, o subconsciente entende aquilo como desequilíbrio e tenta restaurar o ponto de conforto. É por isso que muitos voltam a padrões antigos, justamente quando tudo começa a dar certo. É o corpo tentando se estabilizar, o sistema emocional dizendo, isso é demais, não sei lidar com tanto. O sucesso para muitos é emocionalmente insustentável, porque ultrapassa a zona de familiaridade interior. Não é falta de fé, é falta de tolerância emocional ao novo nível. A maioria não fracassa por incapacidade, mas por falta de treino para sustentar a expansão. O sucesso exige mais do que desejo, exige estrutura interna. E essa estrutura não se constrói com pressa, mas com prática. São as pequenas vitórias diárias que aumentam o termostato interno, que ensinam a mente que crescer é seguro, que prosperar não ameaça a sobrevivência. Quando o novo se torna familiar, o subconsciente para de rejeitá-lo. Pense em uma música que começa suave e, aos poucos, ganha volume. Se você aumentar o som de uma vez, os ouvidos doem. Mas se o volume cresce gradualmente, o corpo se adapta e o prazer aumenta. Assim também é com a prosperidade. É preciso acostumar-se à vibração da abundância antes de vivê-la plenamente. Pequenas expansões diárias, pequenos atos de autoconfiança, pequenos passos firmes. É assim que se constrói a mente que sustenta o que pede a Deus. Então, quando algo grande se aproxima e o medo tenta fazer você recuar, lembre-se. É só o antigo sistema tentando te proteger de uma realidade que ele ainda não compreende. Respire e avance com calma, porque a mente que um dia te manteve pequeno também pode aprender a ser o espaço onde o extraordinário se sente em casa. Tudo começa quando você ensina a si mesmo que o novo é seguro e que crescer não é perder o controle, mas finalmente exercê-lo de forma consciente. Há momentos em que você sente que está tentando avançar, mas a vida parece travada, como se algo invisível te puxasse de volta para o mesmo ponto. Você muda os planos, muda os caminhos, muda até o discurso, mas no fundo, tudo parece igual. Essa sensação de estagnação não é falta de esforço. É o eco de uma mente que ainda reage a um tempo que já passou. A mente guarda traços emocionais, memórias, hábitos e dores que se tornam códigos de sobrevivência. E quando esses códigos não são atualizados, o subconsciente continua operando, como se o ano fosse outro, como se o velho ainda fosse real. Chamamos isso de congelamento emocional. É quando partes de você ficam presas em épocas de dor, repetindo as mesmas respostas diante de situações diferentes. Você pode estar em 2026
mas emocionalmente reagindo como em 2020. Um tempo de medo, instabilidade e autopreservação. O corpo aprende a funcionar em alerta e a alma, mesmo querendo seguir, se mantém em modo de defesa. Assim, cada nova oportunidade é filtrada pelas lentes de antigas feridas. O futuro chega, mas encontra uma mente ainda morando no passado. O que torna isso mais sutil é que, muitas vezes, você acredita que está evoluindo. Começa algo novo, planeja, se inspira, mas as reações internas não mudam. Você ainda sente a mesma resistência, a mesma dúvida, a mesma culpa de prosperar. Isso acontece porque a verdadeira prova de evolução não é começar algo novo, é reagir de forma diferente ao que já é conhecido. A transformação não se mede por metas, mas por respostas. Por como você responde às velhas provocações da vida. A prática começa com observação. Preste atenção nos comportamentos que você repete há anos e que continuam drenando sua energia. A forma como você lida com o medo, com a rejeição, com a espera, com a solidão. A mente mostra sua programação naquilo que se repete. E se algo se repete, é porque há um código não reconfigurado pedindo atualização. Não com culpa, mas com consciência. O primeiro passo da mudança é perceber sem se julgar. Imagine andar por uma cidade completamente reformulada, mas guiado por um GPS desatualizado. Você se perde, se irrita, volta ao ponto de partida e acredita que a culpa é sua, quando na verdade o mapa é que não foi atualizado. Assim também é com a mente. 2026 pode te oferecer novos caminhos, mas o subconsciente ainda está seguindo rotas antigas. A atualização acontece quando você decide parar de andar em círculos e começa a ouvir o que a vida está tentando te mostrar agora. Porque o futuro não é um destino, é uma nova forma de enxergar o caminho. Vivemos em um tempo em que tudo parece urgência. O mundo grita que você precisa agir, produzir, correr, fazer acontecer. Mas há um ponto em que tanto movimento começa a se tornar fuga. Fuga do vazio, da incerteza, daquilo que o silêncio revelaria. É por isso que muitas pessoas se dizem em busca de mudança, mas continuam cansadas, exaustas, ansiosas, porque confundem transformação com agitação e esquecem que, espiritualmente, toda grande mudança nasce do recolhimento. O silêncio não é o oposto da ação, é o espaço onde a ação certa é escolhida. A Bíblia sempre apresentou o deserto como um lugar de revelação, não de punição. Foi no silêncio do deserto que os grandes homens e mulheres da fé ouviram a voz mais verdadeira, aquela que não vem de fora, mas de dentro. E essa simbologia é mais atual do que nunca. O deserto é o lugar interno onde você para de se distrair e começa a se encontrar. Onde o barulho do mundo se dissolve e o que sobra é o som da sua própria verdade. É ali que nasce a real mudança, porque é ali que você aprende a distinguir o que é vontade da alma e o que é apenas ruído da mente. A sociedade glorifica a produtividade, mas ignora o preço de uma mente que não sabe mais parar. O silêncio, para muitos, é desconfortável porque revela o que o barulho escondia: o medo, a carência, a dúvida. Mas é exatamente aí que a transformação começa. Não quando você foge dessas vozes, mas quando aprende a ouvi-las com compaixão. O silêncio não é ausência de movimento, é calibração. É o ajuste invisível que faz a vida voltar ao eixo. Uma prática simples e poderosa é o silêncio estratégico. 5 minutos de quietude antes de uma decisão importante. 5 minutos para observar o que se move dentro de você, antes de mover o que está fora. Esse pequeno gesto muda tudo, porque cria espaço para a consciência entrar antes do impulso. A pressa é filha do medo. A pausa é filha da sabedoria. Quando você aprende a fazer da pausa uma aliada, começa a perceber que nem tudo precisa de resposta imediata, apenas de presença verdadeira. Os arqueiros sabem disso. Antes de lançar a flecha, eles a puxam para trás. O movimento de recuar não é retrocesso, é preparação. Assim também é com a alma. O silêncio é o recuo que antecede o avanço.
É nele que você acumula clareza, força e direção. Mudar de vida, portanto, não começa com um passo apressado, mas com um instante de quietude. Porque quem aprende a ficar em silêncio, aprende também a ouvir o tempo certo das coisas. E é nesse tempo que o verdadeiro novo nasce, sem esforço, apenas por alinhamento. Há uma exaustão sutil que habita os corações ansiosos. É o cansaço de quem tenta prever cada movimento da vida, antecipar cada dor, evitar cada queda. O controle parece uma forma de segurança, mas na verdade é uma prisão disfarçada de proteção. Você acredita que está se preparando, quando na verdade está se afastando do agora. E é no agora que a vida acontece. O desejo de controlar o futuro nasce do medo, e o medo sempre tenta roubar a presença. Quando você está preso ao que pode acontecer, perde o poder de viver o que está acontecendo. A psicologia nos ensina que a tentativa constante de controle é um mecanismo de defesa contra a incerteza. O cérebro humano busca previsibilidade, mas a alma busca liberdade. E essas duas forças vivem em tensão. Quando você tenta planejar cada detalhe, está tentando eliminar o imprevisto. Mas o imprevisto é o campo onde o divino age. É nele que as possibilidades se revelam, que o aprendizado se aprofunda, que o inesperado se torna mestre. O controle é uma tentativa de garantir segurança, mas o excesso dele garante apenas rigidez, e nada floresce em solo rígido. Há uma diferença profunda entre controlar e preparar. O controle tenta forçar o futuro a se encaixar em suas expectativas. A preparação apenas abre espaço para que ele se manifeste da melhor forma. Quando você se prepara, constrói base. Quando tenta controlar, constrói ansiedade. Preparar é confiar na ordem silenciosa da vida. É fazer a sua parte e permitir que o restante venha no tempo certo. É compreender que o desconhecido não é inimigo, é continuação. Uma forma de reconectar-se com o presente é através do microplanejamento com margem de imprevisto. Planejar o essencial, mas deixar espaço para a vida respirar. Porque o que é vivo precisa de flexibilidade. O mesmo se aplica a você. Permita-se ajustar o rumo sem se culpar. Permita-se mudar de ideia sem se sentir fraco. O controle absoluto é uma ilusão. O equilíbrio verdadeiro nasce da adaptação. Quem aprende a fluir não perde o rumo, apenas caminha com mais sabedoria. Imagine tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Assim é com a vida. O controle excessivo transforma o que é fluido em peso. Mas quando você relaxa as mãos, a água permanece, suave, obedecendo à forma sem perder sua essência. O futuro não precisa ser dominado, ele precisa ser recebido. E só quem aprende a descansar no presente é capaz de acolher o que vem. Porque o destino não é uma rota a ser controlada, é um rio a ser navegado com fé, entrega e serenidade. Durante muito tempo, acreditou-se que repetir frases positivas seria suficiente para mudar o destino. Que bastava afirmar todos os dias: eu sou próspero, eu sou capaz, eu mereço, e a vida se alinharia automaticamente. Mas o subconsciente não fala a língua das palavras, ele fala a língua da experiência. Por isso você pode dizer 1000 vezes: eu sou livre, e ainda assim, reagir como alguém aprisionado. Porque o cérebro não altera crenças através do discurso, e sim através de evidências emocionais. Sem emoção, nenhuma afirmação tem poder. A mente profunda não se convence com lógica, ela se convence com sentimento. Quando você repete uma frase sem sentir, ela fica apenas na superfície do pensamento. Mas quando você a vivencia internamente, o cérebro entende que uma nova realidade começou. É por isso que muitas pessoas se frustram com afirmações positivas, porque o corpo ainda vibra medo, dúvida e resistência. E o universo não responde às palavras ditas, responde ao estado emocional sustentado. As afirmações funcionam quando deixam de ser frases e se tornam experiências internas. Quando você não apenas diz "eu mereço", mas se comporta, se posiciona
e decide como alguém que realmente acredita nisso. Quando cada gesto reforça a crença e não a contradiz. É o casamento entre emoção e ação que reprograma o subconsciente. É sentir o novo antes de vê-lo. Viver mentalmente o que ainda não aconteceu, até que o cérebro aceite aquilo como realidade. Uma técnica eficaz é unir imagética e microações. Visualizar intensamente o que você deseja, sentindo a emoção como se já fosse real. E, em seguida, agir em pequenas doses coerentes com essa visão. A mente aprende por associação. Quando o que você imagina é confirmado por pequenos movimentos concretos, o sistema emocional entende. É seguro mudar. É assim que a reprogramação acontece. Não pela força da repetição, mas pela coerência entre o que você sente, diz e faz. Repetir frases sem emoção é como pintar um muro rachado sem reparar a estrutura. Por fora, tudo parece novo. Por dentro, tudo continua igual. O verdadeiro poder está em transformar a vibração que acompanha a palavra. É a emoção que dá forma à crença. É a coerência que consolida o novo padrão. Porque o subconsciente não é convencido pelo que você fala ao espelho. Ele é transformado pelo que você sustenta em silêncio quando ninguém está vendo. A pressa é uma das maiores causas de sofrimento no caminho do autoconhecimento. Queremos mudar rápido, resolver tudo, alcançar a clareza e a prosperidade o quanto antes. Mas a mente humana não é uma máquina a ser programada. É um organismo vivo, feito de camadas, memórias e emoções que se entrelaçam no tempo. Por isso, duas pessoas podem receber o mesmo ensinamento e caminhar em ritmos completamente diferentes. A diferença não está na força, nem na fé, mas na taxa interna de processamento emocional, um ritmo próprio de assimilação que cada alma carrega. A comparação é uma armadilha. Ela faz você acreditar que está atrasado, quando na verdade está amadurecendo. O tempo que a mente leva para se reorganizar depende do quanto de dor ainda precisa ser compreendida, do quanto de medo ainda precisa ser acolhido. Há processos que não podem ser apressados porque estão ligados a aprendizados profundos. A borboleta não se apressa dentro do casulo. Ela se transforma em silêncio. Assim também é você. O tempo não é sinal de fraqueza, é sinal de profundidade. Muitos olham para quem mudou rapidamente e se sentem menores, mas a lentidão, em alguns casos, é sinal de raízes mais profundas sendo reorganizadas. Quem cresce rápido pode florescer primeiro, mas quem cresce devagar cria raízes que resistem às tempestades. Cada alma tem seu compasso, e respeitar o próprio ritmo é o início da verdadeira paz. Porque a mudança que é forçada não se sustenta, mas a que é compreendida se torna natural. Trabalhar com o próprio ritmo significa entender que o caminho interior é cíclico. Há momentos de expansão e momentos de retração, fases de clareza e fases de silêncio. Nenhuma delas é perda. Cada uma cumpre seu papel. O segredo está em não desistir quando a transformação parece invisível. A mente está se reorganizando, mesmo quando você não percebe. É o trabalho interno acontecendo sob a superfície, preparando o terreno para um novo florescer. Os carvalhos crescem lentamente, mas atravessam gerações. Sua força não vem da pressa, vem da profundidade de suas raízes. Assim também é com a alma humana. Não importa se a reconfiguração leva 6 meses ou 6 anos, o importante é que ela aconteça de forma verdadeira. Porque quando a mudança é real, o tempo deixa de importar. O que era luta se torna leveza, o que era espera se torna sabedoria, e o que era dor se transforma em paz. Existem medos que não gritam, mas governam. Medos que você carrega desde a infância, disfarçados de prudência, de perfeccionismo, de controle. São medos antigos, enraizados no subconsciente, que te impedem de avançar mesmo quando tudo dentro de você quer crescer. E o mais curioso é que quanto mais você tenta enfrentá-los de uma vez, mais fortes eles se tornam. Porque o medo não se vence com força. O medo se dissolve com presença. E o caminho mais sábio para isso é a exposição gradual, o processo de ensinar o cérebro, com paciência, que o que um dia foi ameaça,
Agora é apenas possibilidade. A neurociência chama esse processo de dessensibilização emocional. É a prática de se aproximar lentamente do que assusta, até que o corpo perceba que já não há perigo real. A cada pequeno passo, a amígdala, aquela região do cérebro que reage antes da razão, vai se ajustando, aprendendo a não disparar o alarme. O medo, então, começa a perder força, não porque desapareceu, mas porque perdeu o poder de te paralisar. É assim que a coragem é construída, em pequenas doses, com constância e respeito ao próprio limite. Muitos acreditam que vencer o medo significa não senti-lo mais. Mas a verdadeira liberdade surge quando você sente o medo e ainda assim caminha. Quando aprende a se mover dentro dele sem pressa, sem culpa. Porque o medo, quando olhado de frente, se torna professor. Ele mostra onde você ainda precisa confiar, onde ainda se encolhe, onde ainda duvida do próprio valor. E só através do contato consciente com ele é que a mente se reorganiza para uma nova percepção de si mesma. Por isso, o segredo não está em dar grandes saltos, mas em praticar microdesafios. Passos pequenos, repetidos com intenção e serenidade. Se o medo é falar, fale com uma pessoa. Se é se expor, compartilhe algo simples. Se é agir, comece com um gesto. A mente aprende por repetição emocional, e cada pequena vitória envia uma nova mensagem ao subconsciente. É seguro crescer. Assim, o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Imagine um alpinista diante de um penhasco. Ele não escala segurando grandes rochas. Ele se apoia em pequenas saliências, uma de cada vez. O segredo não está na pressa de chegar ao topo, mas na confiança construída em cada passo. Assim é com o medo. Você não o vence de uma vez, você o atravessa lentamente, até que um dia olha para trás e percebe que ele ficou pequeno demais para o tamanho que você se tornou. Há um cansaço invisível que nasce quando a mente não tem mais filtro. Quando tudo o que chega, palavras, notícias, críticas, lembranças, entra e permanece. É nesse ponto que a alma começa a se sentir pesada, dispersa, desconectada. O livro de Provérbios nos adverte com uma sabedoria atemporal. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechar-se para o mundo. É escolher com consciência o que permitimos permanecer dentro de nós. É um ato de higiene emocional. A neurociência confirma o que as escrituras já sabiam. O cérebro humano é projetado para priorizar ameaças, não para buscar paz. Ele está programado para detectar o que pode dar errado, porque a sobrevivência sempre foi mais urgente que o bem-estar. Por isso, pensamentos negativos tendem a se fixar mais do que os positivos. O medo, a culpa e a raiva têm mais força química no cérebro do que a gratidão ou a alegria. E sem um filtro consciente, a mente se torna refém do que o mundo joga sobre ela. Guardar o coração, portanto, é reeducar o cérebro a escolher o que manter ativo. A aplicação prática começa pela observação do próprio fluxo mental. Quantos pensamentos você alimenta todos os dias sem perceber? Quantas conversas internas repetem o que te enfraquece? Guardar o coração é ser o porteiro da própria mente, aquele que decide o que entra, o que fica e o que deve sair. É perceber o que não serve mais e deixá-lo ir sem luta. Quando você assume esse papel, a energia começa a se reorganizar. A mente, antes caótica, encontra direção. Treinar o foco seletivo é o antídoto para a exaustão emocional. Assim como os músculos do corpo, o cérebro se fortalece com prática. Toda vez que você escolhe voltar a atenção para o que constrói, cria novas conexões neurais que sustentam paz e clareza. É um treino diário, silencioso, mas profundamente poderoso. A cada escolha consciente, você reforça uma nova identidade mental, a de quem não é mais dominado pelos ruídos, mas guiado pela essência. Ser o guardião do próprio coração é um ato de maturidade espiritual e científica. É compreender que o mundo sempre terá ruído, mas que você pode escolher o que ecoa dentro de si, porque é do coração,
entendido aqui como o centro emocional e energético do ser, que fluem as decisões, as relações e os destinos. E se as fontes da vida nascem dali, então guardá-lo é a mais alta forma de inteligência, a de quem escolhe nutrir o que traz paz e soltar o que não serve à própria alma. Muitas pessoas pedem, oram, desejam, mas dentro delas ainda existe uma resistência silenciosa. Elas falam em fé, mas sentem medo. Falam em merecimento, mas carregam culpa. Falam em prosperidade, mas vivem com o coração apertado diante da abundância. A mente, quando desalinhada, se torna um filtro que bloqueia o que o espírito pede. É por isso que tantos pedidos parecem não ser atendidos, não porque Deus não escuta, mas porque a alma ainda não está preparada para sustentar o que pediu. A verdadeira oração não é só o ato de pedir, é o estado de estar pronto para receber. É a coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando a intenção, a emoção e o comportamento vibram em harmonia, o campo se abre. Mas quando o pensamento diz "eu quero", o sentimento diz "eu temo", e o corpo age como quem duvida, a mente cria um curto-circuito espiritual. Deus não entrega peso para mãos despreparadas. Ele espera o amadurecimento interno, o momento em que você não apenas deseja o novo, mas se torna alguém capaz de habitá-lo. Receber exige musculatura emocional. Exige suportar o brilho sem se esconder, a prosperidade sem se culpar, o amor sem sabotar. Muitos não perdem o que conquistam porque são ruins, mas porque não estavam prontos para manter. Sustentar o novo é mais difícil do que atraí-lo. Por isso, a reconfiguração da mente passa por expandir a capacidade de sustentar o que se pede. É uma questão de preparo interior, não de sorte. Esse preparo começa com pequenas atitudes diárias de coerência. Falar de abundância, mas também agir com generosidade. Falar de fé, mas também tomar decisões alinhadas com confiança. Falar de amor, mas também escolher relacionamentos que espelhem respeito. A mente aprende pela repetição emocional e cada ato coerente cria uma nova programação. O pedido, então, deixa de ser apenas desejo e se torna congruência. O campo interno e o externo começam a vibrar em uníssono. Não adianta pedir chuva se o solo não está preparado. O pedido é a semente, mas a mente é o terreno. O que você pede a Deus precisa encontrar espaço fértil dentro de você. Reconfigurar-se é limpar o solo, remover as pedras da dúvida, arrancar as ervas da culpa, adubar com gratidão e paciência. Só então a chuva vem, não como milagre, mas como consequência natural de quem se alinhou ao fluxo divino da vida. E quando vem, você não teme mais perdê-la, porque finalmente se tornou parte do próprio milagre. Ele era um homem admirado, respeitado, mas silenciosamente cansado. O tipo de pessoa que fazia tudo certo, trabalhava, produzia, conquistava e ainda assim sentia um vazio crescente. Tinha dinheiro, mas não tinha descanso. Tinha sucesso, mas não tinha sentido. Cada meta alcançada se tornava um fardo maior, porque o prazer de vencer vinha sempre acompanhado do medo de perder. Até que, numa madrugada solitária, depois de mais um fracasso disfarçado de vitória, ele percebeu que não estava vivendo. Estava apenas repetindo o que aprendeu a chamar de vida. O que o movia não era amor, era comparação. Não era propósito, era medo. Ele media o próprio valor pelo olhar dos outros. Quanto mais crescia externamente, mais diminuía por dentro. Até que o corpo começou a cobrar. Ansiedade constante, insônia, um cansaço que nenhum descanso curava. Foi nesse ponto de colapso que ele entendeu o que Sêneca quis dizer quando escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Ele tinha vento, mas não tinha direção. E naquela madrugada, decidiu que não queria mais ser admirado. Queria ser inteiro. A virada não veio de uma palestra nem de um livro. Veio do silêncio. Ele se trancou em casa por alguns dias e começou a observar o próprio caos. Anotou cada pensamento repetitivo, cada medo que o governava, cada crença que o fazia correr atrás de algo que nunca o preenchia. Percebeu que vivia em função da aprovação. E então fez uma escolha:
não buscaria mais ser reconhecido, buscaria se reconhecer. Foi nesse ponto que o processo de reprogramação começou. Não pela mente, mas pela verdade. Com o tempo, passou a reorganizar o invisível. Criou uma reestruturação semanal de prioridades, não da agenda, mas da alma. Escolheu a cada domingo 3 coisas simples que alimentassem sua essência: silêncio, leitura, contato com algo natural. E aos poucos, o ruído interno foi se acalmando. Descobriu que prosperar não era ter mais, mas precisar de menos. Que liberdade não era ganhar tudo, mas não ser escravo de nada. E quando parou de correr, a vida começou a caminhar em sua direção. Hoje, ele ainda é empresário, mas de outro modo. O lucro não é mais o centro, é consequência. Ele entendeu que a mente precisa de direção espiritual para não se perder no excesso. A metáfora que ele usa para descrever sua transformação é simples. Percebi que estava correndo uma maratona usando armadura. Quando decidiu tirar o peso do ego, o caminho ficou leve. E é isso que a verdadeira reprogramação faz. Não te torna melhor do que os outros, mas mais livre dentro de si mesmo. Porque a riqueza real é a leveza de ser quem você é, sem precisar provar nada a ninguém. A maioria das pessoas acredita que grandes transformações nascem de grandes esforços, que é preciso mudar tudo de uma vez, romper, revolucionar, recomeçar do zero. Mas o verdadeiro poder da reconfiguração não está na intensidade, e sim na frequência. O cérebro humano se reorganiza pela repetição, não pela força. Pequenos ajustes, feitos de forma constante, alteram profundamente a rota da vida. É o que chamo de ajuste invisível. Um hábito silencioso, sutil, quase imperceptível, mas capaz de mudar o rumo inteiro de uma existência. O ajuste invisível é o contrário da pressa. Ele acontece quando você decide fazer um pouco melhor todos os dias, sem precisar provar nada. É o momento em que você respira antes de reagir. Escolhe a paz em vez da urgência, a presença em vez do medo. São mudanças que, à primeira vista, parecem pequenas demais para fazer diferença. Mas o tempo é um aliado dos consistentes. E o que hoje parece mínimo, amanhã se torna estrutura. Assim se constrói a nova mente, não com saltos, mas com passos conscientes. Na prática, o ajuste invisível é a arte de se ouvir. É perceber os microdesvios antes que virem abismos. É acordar e observar. O que hoje eu posso ajustar em mim, não para mudar o mundo, mas para estar em harmonia com ele? Essa pergunta simples cria um ponto de inflexão, porque a transformação verdadeira não é resultado de grandes gestos, mas de pequenas fidelidades. Ser fiel à própria clareza, ao próprio ritmo, ao próprio silêncio. A ciência confirma o que a sabedoria antiga sempre soube. O cérebro se molda pela repetição. Ajustes mínimos feitos com regularidade criam novas conexões neurais, novos hábitos emocionais, novas respostas automáticas. É como afinar um instrumento. Um toque leve, repetido todos os dias, mantém a harmonia. Assim é com a mente. Cada pequeno ato de presença a mantém alinhada com o que você deseja viver. Subir um grau no termostato parece pouco, mas muda completamente a temperatura do ambiente em poucas horas. A mente funciona da mesma forma. Pequenas decisões conscientes alteram todo o campo ao redor. O futuro não se cria em grandes saltos, mas em microajustes consistentes. E quando você aprende a confiar nesse processo, descobre que não precisa correr. Precisa apenas permanecer fiel ao que é essencial. Porque a constância silenciosa é o ritmo do que é eterno, e é nesse compasso que 2026 começará a florescer dentro de você, um dia de cada vez. Chegamos ao ponto mais silencioso desta jornada. A essa altura, talvez você já tenha percebido que mudar não é um ato mágico, nem um evento repentino. É um processo, uma construção paciente entre o que você sente e o que escolhe. Reconfigurar a mente é um trabalho espiritual, emocional e também neurocientífico. Não é místico, é humano. E quando você compreende essa verdade, a vida começa a responder de outro modo. Porque o que antes parecia castigo
começa a se revelar como treinamento. E o que antes era caos, começa a ganhar sentido. A sabedoria bíblica nos lembra: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O livro de Provérbios não fala aqui de simples pensamento, mas de identidade. Você não se torna o que deseja, você se torna o que acredita ser. Essa é a chave que transforma toda a experiência humana. Perceber que a realidade externa é apenas reflexo do estado interno. Mudar o mundo começa por mudar o que você sustenta dentro de si. Quando a alma aprende a pensar em paz, o corpo começa a descansar. Quando a mente aprende a crer na abundância, a vida começa a expandir. Epicteto, o estoico que compreendia a alma humana com rara clareza, escreveu: nenhum homem é livre até que aprenda a governar a si mesmo. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é não ser dominado pelo que se sente. É governar os impulsos, as reações, os medos. É ter domínio sobre o que te move por dentro. Essa é a sabedoria que transforma 2026 em algo maior do que um novo calendário. É a consciência de que o novo ano não muda nada se a mente permanecer no mesmo lugar. Então respire por um instante e permita-se compreender. 2026 não será diferente, porque o tempo mudou, mas porque você mudou a forma de existir dentro dele. Não é o mundo que precisa se alinhar, é a sua percepção que precisa se acalmar. A prosperidade, a paz, o amor e a clareza que você busca sempre estiveram disponíveis, esperando apenas que o seu interior estivesse pronto para recebê-los. A mudança não é algo que vem de fora, é algo que floresce quando o terreno interno está fértil. Proteja o seu coração. Discipline a sua mente. Permita que o novo tenha espaço real para entrar. E se as tempestades vierem, porque elas virão, lembre-se de que o mesmo vento que apaga velas também move moinhos. Tudo depende da direção em que você escolhe girar. 2026 não é um destino, é um estado. Um modo de estar em paz dentro do próprio corpo, de caminhar com serenidade, mesmo quando o caminho não se mostra. Que este novo ciclo seja menos sobre buscar e mais sobre permitir. Porque quando a mente se aquieta, Deus fala, e o silêncio se transforma em resposta.